Um grito foi ouvido, ordenando que todos defendam a proteção. Eles não devem ter permissão para entrar. Os cavaleiros com armas nas mãos. Olhou para as figuras. Um dos inimigos disse que mesmo em tal situação, os guerreiros não perderam seu espírito de luta. Cercado por uma aura verde, Pirate disse que diferença isso faz, se eles nada mais são do que extras. Lee estava por perto, suas mãos brilhando com uma chama vermelha brilhante. Ela disse à amante para confiar isso a eles. Witeskin disse que eles lidariam com eles imediatamente. Olhando para a frente com confiança, Puiseua respondeu que estava contando com eles. Ela pensou consigo mesma que eles estavam avançando sem problemas. Mas isso a assusta. Será que tudo está indo como ele planejou? A menina apertou a outra com uma palma. E pensei que então acabaria. Que a verdadeira batalha ainda não havia começado. Ela olhou para a frente seriamente, seus olhos bem abertos, e pensou que o desejo, a pessoa mais perigosa, ainda não tinha aparecido. Poeira e cordas luminosas brilhantes subiram entre as casas. Pirata estava em uma grande pedra, elevando-se sobre os cavaleiros mentirosos, com os braços estendidos, de onde emanavam cordas verdes. Ele riu e disse que, em termos de números, eles eram visivelmente inferiores. Um dos cavaleiros correu para ele por trás, gritando que ele era um fanático. Havia flores vermelhas flamejantes sob o pé do cavaleiro. Ele ficou surpreso quando pisou neles. As pétalas das flores espalhadas. De repente, um enorme pilar de chama subiu neste lugar. Pierre puxou a perna para trás surpreso. Para não se queimar, ele se virou para a garota e mostrou a ela seu coração com as mãos. Gritou que ela o protegeu. E ele ficou muito satisfeito. Win, olhando para ele, respondeu que seria desagradável se o ateu o levasse por surpresa. A menina abriu as palmas das mãos. Sua mão brilhava vermelha. Ela disse que desde que o cara entendeu tudo, deixe-o não ficar em seu caminho. Ela precisava levar rapidamente sua senhoria para dentro. Pirata exclamou que não tinha visto sua habilidade. Por um longo tempo, Win tocou o chão com as mãos. E uma luz vermelha brilhante, com contornos de flores espalhadas de suas palmas, espalhando e queimando os cavaleiros atingidos. A menina olhou para eles. Havia uma pupila em comum em seus olhos. Ela afirmou que não chamou isso de habilidade. Mas uma chama sagrada é fogo que não pode ser extinto. Queima toda heresia em seu caminho, trazendo purificação. Colunas de fogo com flores ergueram-se bem acima das casas. Era a chama de Dadna. Ela disse que se a fé deles fosse verdadeira, eles permaneceriam ilesos. O cavaleiro, espantado, parado atrás, exclamou que este não poderia ser o caso. Toda a formação foi destruída. Win juntou as palmas das mãos com um sorriso e perguntou novamente o que todo o sistema significava. Cada um dos hereges deve ser exterminado. Com um aceno de suas mãos, ela enviou um redemoinho de fogo com flores. Um grito foi ouvido de repente. Gelo apareceu sob meus pés. As flores de fogo colidiram com uma enorme parede de gelo do feitiço de terra permafrost. Lee olhou para a frente com surpresa.
pensando que alguém foi capaz de difundir suas chamas. Ele apenas disse calmamente que este lugar foi declarado o território da Imperatriz do Gelo. Uma enorme parede de gelo apareceu na frente do inimigo. Ela ouviu isso. Ninguém tem o direito de entrar nessas terras sem permissão. Ele apenas ficou confiante, calmamente olhando para ela, e exigiu que os fanáticos saíssem imediatamente. Um homem de pele branca parado à distância disse ao santo que aqui estavam eles, ao qual a garota respondeu que não. Isso não é tudo, o desejo não tinha aparecido ainda. Lin ficou com as mãos cruzadas na frente dela e disse que era a garota. Ela estava surpresa que ela conseguiu parar seu fogo sagrado. Mas ela não gostou desse olhar arrogante. Há apenas uma pessoa no mundo. Quem tem permissão para olhar para ela assim? E essa é a senhora. A menina não teve tempo de terminar de falar quando algo explodiu seu cocar. Redemoinhos de ar apareceram ao lado dela, e palavras foram ouvidas sobre quanto barulho havia. De um bebê. Romantica ficou com os dedos cruzados, com chamas verdes ao redor deles, e disse a ela para não torcer o nariz. Caso contrário, ela seria atingida na testa da próxima vez. Lin escureceu, engasgando com raiva e não conseguia dizer nada. Ela então gritou furiosamente, perguntando como o herege vil se atreveu a machucá-la. Seu rosto mostrando listras pretas e seus olhos brilhando vermelhos. Ele apenas olhou para a amiga dela e disse que ela a deixou com raiva. A menina acenou com as mãos e respondeu que não foi uma grande tragédia. A figura atrás perguntou à garota quais seriam as instruções. Esses dois são caras fortes e enfurecidos. Lee vai tentar acabar com eles, se ela não pedir mais nada. Pois ela perguntou, não é óbvio. Sem recorrer ao seu interlocutor, ela ordenou que suas cabeças fossem trazidas para ela. Uma sombra negra deslizou escada abaixo das figuras em pé, e palavras foram ouvidas sobre o que seria feito. Eles apenas acenaram com a mão dela, dizendo à sua amiga que eles estavam avançando, e ordenou que ela entrasse em posição. Romantica concordou, e sua silhueta desapareceu de repente. Sombras negras sinuosamente correram em direção a eles. Uma pergunta foi ouvida. Ela acha que este simples artefato irá de alguma forma ajudá-la. Pirata apareceu das sombras, segurando cordas verdes em seus dedos. Ele lutou pela garota em fuga, dizendo que esta foi uma boa tentativa. De repente ele bateu em um carrinho de bebê de aparência sombria. O cara o jogou para trás, rasgando a sombra negra com redemoinhos azuis. Pirate olhou para ele com um sorriso largo e predatório, dizendo que era hora do clímax. Pran segurou sua espada na mão e ouvi dizer que o inimigo estava esperando por esta reunião. Bridget ficou na varanda, encostado em uma bengala, e ouviu a questão de saber se tudo ficaria bem, ao qual ela respondeu que eles não deveriam se preocupar. As paredes do Império não cairiam tão facilmente. Sem recorrer ao seu interlocutor, ela disse que guerra nunca vai de acordo com um cenário preparado. Nesta situação, eles precisarão comprar pelo menos um pouco de tempo. Olhando para os interlocutores, Bridget perguntou como as coisas estavam indo com o professor Pugman, ao qual ela recebeu a resposta:
que ele ainda estava trabalhando nisso. A menina disse que iria ajudá-lo. E deixe-os. Continuou a relatar ela sobre a situação. Pessoas caminharam sobre os azulejos e um deles respondeu que era bom e desejou que o professor tivesse cuidado. Palavras foram ouvidas do teto da sala que ele precisava de ajuda para lançar um feitiço. Pugman estava cercado por muitos selos azuis. Uma voz foi ouvida dizendo a todos que ainda tinham Mona para ir ao professor. Ele disse pensativamente que isso era necessário aqui. A menina se aproximou dos alunos em pé, que estavam fazendo mágica por perto, e perguntou como eles estavam. Kelp se virou reconhecendo-a. Ela olhou para o professor Pugman, que estava cercado por focas, e ouviu isso ao ver. Houve progresso. Mas aí o cara continuou que está tudo bem. Ele definitivamente vai lidar. Bridget fechou os olhos com um sorriso, dizendo que ele acreditava muito nele. A loira começou a responder. Ele olhou para o ancião com um sorriso e disse que, claro que este era o irmão dele. Atrás do professor, Bridget riu na palma da mão. O grito de Pugman foi ouvido na sala, que estava indignado perguntando aos jovens o que eles eram bons. Se eles não conseguissem nem descobrir, deixe-os terminar e ajudá-lo com o feitiço. Quase não há tempo sobrando. Bridget disse ao cara confuso que seria bom se um homem tivesse um personagem, pelo menos um pouco como o dele. Kelp respondeu que o mesmo ficaria feliz com isso. O professor rechonchudo gritou indignado que eles devem fazer tudo antes que o desejo chegue. A todo custo, você só tem que agarrá-los. Atrás da casa há uma enorme parede de gelo rosa. Ele ouviu as palavras, que ele sabia que o carrinho apareceria. O cara ficou em uma pose de luta, com uma espada na mão, e disse que ele previu que as ações de Pirate seriam exatamente assim. O cara de cabelo multicolorido ficou surpreso, dizendo que ele prestou muita atenção nele. Ele ficou muito emocionado. O homem de cabelos azuis olhou para ele seriamente, dizendo que chega de conversa vazia. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Redemoinhos pretos e verdes apareceram em torno de Pirata. Ele riu dizendo que era simplesmente maravilhoso. Flashes negros apareceram ao redor do inimigo, subindo como uma coroa com um sorriso predatório. Ele disse que era porque ele queria matar o cara com as próprias mãos. O gelo ao redor deles começou a rachar e desmoronar. Reações adversas aos medicamentos. Pensou animadamente que o ar estava vibrando, simplesmente porque ele havia liberado sua aura em tal volume que a pressão dificultava a respiração. O cara pensou. Ele realmente só usou uma pequena parte de sua força. Todo esse tempo parado como um pirata de sombra negra, cercado por um brilho azul. Perguntou por que ele congelou. Ele vai ficar de pé e assistir. A cortina acima de seu palco é levantada. O cara pensou que ele era um verdadeiro monstro. Um brilho azul apareceu ao redor das pernas de Pran. Ele lembrou que, ao entrar em batalha com tal inimigo, ele precisava atacar primeiro, e use o artefato Cloud Traveler aqui. Olhou para ele com surpresa. O homem de cabelos azuis atacou rapidamente. Flashes azuis brilhantes apareceram ao redor dele. Da estocada tripla ou um feitiço.
O golpe rápido através do inimigo bem atrás. O cara franziu a testa de desagrado, pensando que ele ia romper a aura e perfurar o coração pirata curvado, deslizando no gelo, mas não caiu e pediu desculpas. Então ele olhou para ele com um sorriso predatório e continuou que os mesmos truques não funcionaram nele. Um fogo brilhante apareceu no peito do cara, de onde os raios negros se espalham. Cordas brancas brilhantes, junto com flashes pretos, cortou o ar. Cordas brancas e cachos pretos estouraram do ascendente. Fumaça azul quebrando o gelo em pedaços. E uma risada alta foi ouvida. Carrinho subiu no ar, em um dos fragmentos do fluxo de gelo, e ficou surpreso ao pensar que tal destruição da aura, esse poder, não estava nem perto do que ele mostrou em Pittsburgh. Aqui estava em outro pedaço de gelo, e disse que ele estava esperando algo novo do cara. E ficou até um pouco desapontado. Bran assumiu uma postura de luta, sua espada coberta por um brilho brilhante. Ele disse que estava tudo bem, só o beneficiaria se zombar dele fez o inimigo perder a vigilância. Aqui estava no fluxo de gelo curvando-se e riu, dizendo ao cara para discutir o quanto ele quisesse. Mas ele não poderia derrotá-lo. O de cabelos azuis resolutamente cerrou os dentes. Dizendo não, ele olhou para o sorriso insidioso do inimigo e disse que desta vez o salto rápido deixou uma marca no fluxo de gelo. O cara é empurrado de outro fluxo de gelo e correu para a frente da colisão. Raios e pedaços de gelo espalhados ao redor. Ele disse resolutamente que desta vez ele definitivamente ganharia. Um pé em uma bota preta pisou no chão. Ele apenas ficou na frente de um Yin, que estava cercado por vermelho, e resolutamente afirmou que seu caminho estava fechado. Mais longe, deixe-os voltar. De onde eles vieram? A menina estava com raiva e mostrou os dentes, chamando-a de herege suja. A loira olhou para ela com calma, cercado por muitos raios, e perguntou se os fanáticos não entendem palavras, dizendo que era bom. Ela mesma não era muito forte nas conversas. A garota lançou o feitiço do Palácio de Gelo, e o espaço ao redor deles ficou azul, e estava coberto com muitos selos brancos, semelhante aos flocos de neve. O homem de pele branca parado ao lado do Santo Rio. Olhando para isso, ele olhou para a batalha, dizendo que o desejo ainda não era visível. O que ele estava planejando, pois Sean a olhou lá com atenção. Ouvindo que seus camaradas tinham tornado-se visivelmente mais forte desde a guerra anterior, ela concordou mentalmente com isso, pensando que ela presumiu que eles decidiriam se preparar. Mas ela nunca esperava que sua força aumentaria tanto. O homem de pele branca queria seguir em frente, convidando a senhora para ir, com as palavras que ele abriria o caminho. Mas o santo tocou sua mão, parando ele, e ordenou que ele ficasse ao lado dela e a protegesse. Ela removeria o selo. O homem se virou em choque olhando para ela. Então ele parecia mais calmo e respondeu que, se esta fosse a vontade dela, ele faria de tudo para não decepcioná-la. Azul brilhante, fluxos de gelo, colidiu com as flores ardentes que Lee criou, colocando as mãos para a frente. Ela gritou que
Não importa o quanto isso a irritou neste ritmo. Ela perderia. A garota cerrou os dentes de raiva, dizendo que este foi apenas um dos testes enviados a ela por Deus. Ela nunca perderia. De repente, Lee sentiu uma mão tocar sua cabeça e ouviu palavras que ela foi autorizada a liberar o poder. A menina sorriu contente e disse que estava esperando por essas palavras da amante. Ele apenas olhou para as pétalas vermelhas caindo de surpresa. A menina abriu os braços e disse que ela era o Inquisidor Lin, cujo dever sagrado era punir os hereges. Uma das pétalas caiu na testa da garota sorridente e ela disse que sua missão era para limpar tudo de perverso que está neste mundo. De repente, a figura de Yi explodiu em chamas, espalhando ao redor. Ela gritou que estava aceitando o fogo majestoso. Ele apenas olhou em choque para as chamas ardentes à frente e pensou que ela tinha se incendiado. O que estava acontecendo com ela? Entre o fogo estava a figura negra de Yin, que com uma voz terrível disse que mesmo que o corpo queime até o chão, mesmo que a alma seja dilacerada pelo inferno, cumprirá sua missão. A loira olhou para ela em choque. Um de seus olhos era preto, com uma íris branca e uma pupila preta em forma de cruz. Ela pensou em choque. Não é o inimigo Endor queimando vivo. O olho mudado se abriu. Como ela ouviu uma voz em sua cabeça, dizendo a ela quem estava vendo. A voz disse então: ele está aqui também. Do fogo apareceu a cabeça de uma garota rindo, que agora tinha 4 chifres afiados. Ela se transformou no antigo demônio da destruição. Dadinaf. Um grande número de barcos estavam navegando no mar tempestuoso. Percebendo que a senhora havia pavimentado o caminho para eles, as pessoas desconhecidas seguiram em frente. Ouvindo isso, alguém perguntou para onde eles estavam indo. Uma pessoa desconhecida apontou uma arma para um barco com uma bandeira dourada. 2 veículos foram destruídos do ataque. Envolto em uma aura poderosa, Romantica olhou para seu oponente com um sorriso no rosto. Ela acredita que o céu é seu território. Em uma cidade onde a escuridão reina, fumaça escura apareceu de uma explosão. A garota decidiu descobrir o que seus rivais tinham. Ela está em cima de um prédio com um telhado roxo. Percebi que toda a cidade foi engolfado por chamas brilhantes. Uma gota de suor escorreu pelo rosto da morena. Vendo o fogo, ela começou a se preocupar com seu parceiro. Línguas de fogo cercaram a criatura, que reconheceu seu rival. A loira agarrou sua cabeça, enquanto o monstro olhava para ela através do fogo. A pessoa desconhecida virou-se para Dadinaf e o informou que muito tempo já havia passado desde sua última reunião. Naquele momento, Égide exigiu que ele não explodisse na cabeça de outra pessoa. Assim que ele sentiu vontade, a garota envolta em chamas fez uma careta no rosto com desagrado e agarrou sua testa com a mão. Ela acredita que a entidade emerge constantemente nos momentos mais inoportunos. Uma imagem de uma cruz preta apareceu nos olhos da loira. O demônio lembrou-a de que era tarde demais para ela rejeitá-lo. Desde que eles se tornaram um, ele pediu a ela para apenas assistir, porque agora a criatura de seus sonhos
Estava parado na frente deles. Pai o suficiente cercado por fogo. Abriu os braços e começou a insultar ameaçadoramente. Ele acredita que ganhando esse poder, o demônio inevitavelmente influenciará as idades. O monstro acredita que ele, o dono da magia, da imagem, estão destinados a serem capturados por esta conexão. A garota, franzindo a testa, agarrou o rosto dela em preocupação e perguntou ao inimigo que ele sabia sobre a condição dela. Ruim o suficiente não queria dizer a ela, porque ela morreria em breve. O monstro levantou seu enorme salto vermelho alto. O demônio da destruição. Felizmente planejou usar seus poderes para dar a Agnes um julgamento lento e doloroso por sua blasfêmia. A criatura chutou o chão com tanta força que quebrou em fragmentos. Acredita que o inimigo deve decorar rapidamente o caminho para sua amante com flores. A loira, segurando o rosto, olhou para baixo quando o pai o suficiente exigiu que ela matasse todos. Chamas começou a explodir debaixo dos dedos do monstro. Toda a masmorra estava coberta de fogo, enquanto a criatura balançou a perna alto. Relatou que a deusa reconheceu. Uma arma apareceu na mão da garota zangada, envolto em uma aura forte. Uma enorme nuvem de fogo apareceu no céu. Quando o monstro disse que de outra forma haveria tristeza como não tinha sido visto desde o início do mundo. A menina juntou as mãos e atacou seu oponente. Ela usou sua habilidade de gelo e pressão. A criatura consumida pelo fogo olhou para seu rival. Acredita que isso nunca mais acontecerá. O monstro, envolto em uma aura forte, balançou um martelo que estava conectado à perna. Os olhos da loira se arregalaram de surpresa. De pé em sua primeira perna, pai o suficiente envolveu toda a masmorra com sua mãe. A explosão de fogo quebrou as defesas da idade, fazendo com que ela comece a gritar. O gelo, proteção quebrada pelas chamas escaldantes. Fumaça cinza apareceu na cidade e mergulhou na escuridão. Uma garota apareceu através da névoa e, virando-se para a senhora, disse que o caminho estava aberto. A heroína em The White Cloak notou as excelentes habilidades de Wynn. Enquanto estava atrás da fumaça, começou a se dissipar. Duas pessoas desconhecidas se voltaram para a criatura e pediu-lhe para destruir os inimigos restantes. Uma morena em um terno vermelho ficou desajeitadamente atrás da garota, que, se curvando, convidou Nina Hart para entrar no prédio. Um homem com uma marca vermelha na testa abriu bem os braços e disse a alguém que este era o fim. Ele olhou através do buraco feito por seus dedos e viu Nevoeiro usando seus poderes. Ele apontou para um terreno baldio coberto de vegetação. Então um servo correu em direção ao campo, segurando a mão de uma garota com uma capa vermelha. Ela percebeu que eles já estavam na mesma linha. Enquanto isso, a névoa começou a se dissipar no campo de batalha. Alguém tentou entrar em contato com a Aegis. Deitado nos escombros da cidade, a garota de repente abriu os olhos em choque. Seu parceiro, se dirigindo a ela como uma princesa, sugeriu que apenas o beijo de um belo príncipe a faria acordar segurando a arma na mão. Romantica olhou com confiança para a distância.
Ela pediu à loira para esconder seu poder, porque a Priscila já tinha saído. Após o que a morena perguntou a Indies, que superpoder seu oponente tinha? A garota com rabos de cavalo sentou-se no telhado da casa e agarrou sua orelha, quando seu parceiro relatou que era muito semelhante ao poder do antigo demônio. Que o suficiente ouvir isso, Romantica os chamou de sectários, que imitando o poder de um demônio. Falar sobre santidade. A loira tentou sair dos escombros da cidade, quando seu parceiro perguntou sobre sua condição. Naquele momento ela disse que estava bem por enquanto, mas ao mesmo tempo, ela queria descobrir outra coisa. Romantica ficou feliz quando ouviu isso. Um leve sorriso apareceu no rosto do parceiro, quando perceberam que tudo estava indo de acordo com o plano de Desire. O loiro segurou sua mão com força, enquanto ele seguia atrás da garota. A heroína pisou no ladrilho com o pé descalço. Em que folhas espalhadas? Os parceiros olharam para cima quando chegaram ao portão principal da Everian Academy. Na escuridão total. Eles estão felizes que depois de passar por uma longa batalha, eles chegaram ao prédio. Um vento forte soprou sobre as cúpulas azuis do portão. Nina Hart achou estranho que estivesse muito quieto ao redor. Uma garota descalça decidiu cruzar a passagem. O homem pediu a ela para ficar atrás dele, porque eles não sabiam o que havia sido preparado para eles ouvirem isso. A heroína o informou que o aluno e os professores não seria capaz de fazer nada, mesmo que o exército do Império não os impedisse. Nina Hart ficou na frente da garota. Como todo o edifício estava coberto por um rosa cúpula protetora, ele perguntou se ela estava bem. Neste momento, a heroína percebeu que havia uma barreira protetora na frente deles, a instalação da qual foi muito meticulosa. Ela também. Não posso acreditar que a academia está tentando impedi-los. Com isso, o homem com a marca vermelha na testa virou a cabeça e notou algo. Tudo ao redor foi envolvido em mana forte. Quando em pé sobre ele, Nidog informou seu parceiro que ele sentiu um estranho fluxo de energia em uma quantidade muito grande. Enquanto isso, risadas altas foram ouvidas da janela escura. Atrás das grades, a pessoa desconhecida na academia não esperava que os caras ainda chegassem até eles. Os parceiros levantaram a cabeça para cima em confusão, enquanto o fluxo de mana tentava escapar do grande. O professor Pugman relatou que a Academia Everiana está localizada aqui, que é a última fortaleza do Império, em que ele está segurando com todas as suas forças. Um sorriso estranho apareceu no rosto da garota ruiva. Como ela pediu ao líder para desistir. Resistência inútil e simplesmente desistir. Ela relatou que eles estavam tentando salvar o mundo. O ouro. Televisão banhada foi pendurada na parede da academia. Pugman acredita que eles sacrificando a maioria pelo bem da minoria. Agarrar-se a uma imagem ideal do futuro, focando apenas no resultado. Nina Hart, que estava olhando para o fluxo de mana, ficou ainda mais zangado quando o professor os acusou de estarem errados, porque o pensamento deles estava fechado na caixa. Ele supôs
Era como se ele estivesse olhando para si mesmo do passado. Um homem de uma academia, envolto em um estranho fluxo de mana, acredita que eles estão planejando mudar o passado para obter um resultado melhor. Ele pensa que nenhum daqueles que tentam o presente e superar as dificuldades por causa disso vai segui-las. Porque se as pessoas constantemente agarram o passado, eles podem ficar atolados neste ideal para sempre. A menina levantou a cabeça com confiança e perguntou ao professor se ele planejava proteger-se com uma barreira patética. Ela acredita que a justiça impotente é comum. Desamparo. Um sorriso astuto apareceu no rosto do homem barbudo. Ele acha que Pusila está muito errada. Mesmo que ele subestime a academia. Uma névoa apareceu atrás dos parceiros preocupados. O professor os lembrou que neste lugar, aqueles que lutam pelo presente e superar as dificuldades por causa disso, reuniram. Um fluxo sinistro de mana envolveu os caras chocados. Revelando suas presas, Nita Hart exigiu que a amante se escondesse atrás dele. Uma grande quantidade de mana reunida atrás da academia. Quando Pugman disse que era inútil para eles tentarem fazer qualquer coisa, porque eles já se atreveram a colocar os pés em direção ao edifício, o homem desejou-lhes uma feliz jornada para o mundo das sombras especial. Eles haviam preparado um sinistro fluxo de mana começou a se dissolver sobre a academia. Noite adentro, alguém estava feliz por ter conseguido. O cara preocupado decidiu ajudar seu irmão. Enquanto Bridger estava olhando para algo, o rosto do Ugman ficou azul de cansaço. Enquanto olhava para Kelton, lembrou-se do cara imprudente que lhes confiou uma tarefa difícil. Ele acredita que ninguém além do desejo poderia ter pedido para criar o mundo das sombras artificiais que a máscara de caveira criada há alguns dias. Depois do qual ele se perguntou o que aconteceria com o plano deles se não desse certo. O homem olhou para a mulher, parado na grade dourada. Ela acredita que o professor ainda não conhece o personagem principal, porque ele nunca pede o impossível. Um leve sorriso apareceu no rosto de Bridget quando ela se virou e disse que o desejo, acreditando que o professor poderia lidar com isso, confiou-lhe esta tarefa. O homem loiro parado ao lado de Pugman abaixou a cabeça enquanto a mulher agradecia ao líder, graças a quem eles foram capazes de proteger a todos. O barbudo acha que vale a pena agradecer ao aluno por enviar-lhe dados perfeitos, que ele simplesmente seguiu Bridget. Rindo, disse que ela definitivamente faria isso. Um sinistro fluxo de mana começou a se dissolver sobre a academia. Noite adentro, a mulher os lembrou que eles precisavam proteger a academia até que o desejo retorne. A ponta da espada, preso no chão ao lado do homem. Ele acredita que não adianta segurar. Assim, a morena vestida de cota de malha virou-se para o homem que estava tentando com todas as suas forças se levantar. Ele sugere que, em qualquer caso, no mundo vindouro, as pessoas não terão que se apegar às suas vidas. Uma gota de suor escorreu pelo rosto do homem zangado. Como ele pediu ao estranho para se apresentar a ele. Olhando atentamente para seu oponente, a morena revelou que ele é o líder dos santos da Igreja Artemis, cujo nome é Argo.
Ouvindo isso, a pessoa desconhecida disse que seu nome era Jin. Tendo enfiado sua espada no chão, o militar levantou-se. Quando o inimigo admitiu que ele estudou todas as informações sobre ele, mas ele, por sua vez, declarou em voz alta que ele era a espada de Sua Majestade, o Imperador e o Império. A morena com um único fio vermelho abaixou a cabeça. Franzindo a testa, ele sugeriu que